Olá, turma! Na história do cinema, poucos personagens têm tanta história e significado cultural como Godzilla. Desde sua criação em 1954, o Rei dos Monstros tem sido uma metáfora para o medo da destruição nuclear e um símbolo da força da natureza. Então, em Godzilla vs Biollante, um dos filmes mais memoráveis da franquia, vemos essa abordagem única ganhar a vida e mais profundidade através da exploração de temas espirituais e biológicos. Neste vídeo vamos contar a história do filme e mergulhar nos poderes e habilidades de Biollante, uma criatura híbrida com DNA humano e vegetal. Além disso, vamos discutir a importância do filme na cultura popular e seu papel na evolução do legado de Godzilla. Então senta o dedo no like e vem comigo. O filme começa com o rei invadindo o Japão mais uma vez e causando uma onda de destruição e resíduos radioativos. Só que aí o lagartão escorrega e fica preso dentro de um vulcão. Dá pra acreditar nisso? Enquanto isso, as células, o DNA do rei, acaba sendo entregue para um cientista na Arábia. O objetivo é usar as células do Godzilla para fazer bioengenharia nelas para criar plantas que podem sobreviver no deserto. Um dos laboratórios explode, matando Erika, a filha do principal cientista. Passados 5 anos, uma jovem sensitiva avisa que Godzilla despertou de seu banho de lava. O governo do Japão usou as células de Godzilla para criar um experimento biológico contra o Kaiju, chamada de bactéria de energia antinuclear, e está preparando como arma biológica contra o Kaiju. O governo do Japão entra em contato com o famoso cientista Shiragami para que ele os ajude a terminar essa arma. Só que ele está traumatizado pela morte da filha e se recusa a trabalhar com o DNA de Godzilla novamente. Enquanto isso, os poderosos do alto escalão querem usar a arma biológica não apenas contra Godzilla, mas contra qualquer ameaça vindo de outros países. Shiragami procura desesperadamente trazer sua filha de volta. Então ele aceita trabalhar com as células de Godzilla, desde que possa fazer suas próprias pesquisas. Ele termina o experimento da arma biológica, mas ele também utiliza o DNA de sua filha, o DNA de Godzilla e também de plantas para seu próximo experimento. O resultado disso é uma bela roseira, que lentamente passa por um processo de evolução, ou rapidamente na verdade. Já os militares preparam o Super X-2, um veículo híbrido blindado criado com a mais alta tecnologia e o mais alto poder bélico para enfrentar Godzilla. De madrugada, ladrões invadem o laboratório de Shiragami e acabam entrando em um tiroteio. Só que, no entanto, os ladrões são capturados pela Rosa Mutante, que usa seus tentáculos para agarrá-los e matá-los. De manhã, Shiragami explica à polícia que usou o DNA de Godzilla para criar uma planta imortal que está em constante evolução. A Rosa abriu um buraco na parede e de alguma forma se arrastou até o lago e cresceu desenfreadamente. Ela se tornou uma roseira gigante cheia de tentáculos e longas raízes. O cientista lhe dá o nome de Biollante e ainda conclui que a Rosa possui o espírito de sua filha, fato confirmado pela sensitiva. Godzilla finalmente escapa do vulcão e começa a caminhar em direção à usina de Tóquio. Ainda no mar, ele é atacado por todas as direções, mas não surte efeito nenhum contra o Kaiju. Pelo contrário, Godzilla destrói todas as forças militares contra ele. Como última medida, o Super X-2 é enviado para a luta, capaz de rebater o sopro atômico de Godzilla com muito mais força. O ataque acaba surpreendendo o Rei dos Monstros e o fere gravemente, fazendo com que ele fuja para as profundezas do mar.
O Super X2 então mergulha no mar e vai atrás dele. Enquanto isso, o alto escalão está desesperado porque a arma biológica contra Godzilla foi roubada e eles querem recuperá-la a qualquer custo. Já a Biollante evolui ainda mais. Tanto que Shiragami, quando estava dando uma entrevista na beira do lago, é atacado pelos tentáculos da Biollante, que agora possui uma boca repleta de dentes afiados. A sensitiva diz que não sente mais o espírito de Erika, mas de outra coisa. Fala que Biollante está chamando Godzilla. No mar, Godzilla continua sua luta contra X2, que começa a ficar cada vez mais fraco e recua. Já Biollante começa a evoluir cada vez mais, fazendo com que várias unidades do exército cerquem a monstruosidade. Mas então, o rei dos monstros finalmente chega ao lago e fica cara a cara com Biollante. A Rosa ataca Godzilla com seus tentáculos e o prende completamente. Mas, utilizando seu bafo atômico, o rei simplesmente derrete Biollante, que começa a se desintegrar. Os tentáculos começam a vir de todos os lados e mordem Godzilla, enquanto outros lançam jatos ácido nele, que começam a corroer as impenetráveis escamas do Godzilla. Após conseguir se soltar, a lagartixa lança outro raio atômico em Biollante, que mesmo tentando se defender, não resiste ao poder do rei e se desintegra completamente, deixando uma poeira de resíduos no ar. Após matar Biollante, Godzilla se alimenta de seus resquícios de energia atômica e volta ao mar. Então é descoberto que Biollante se multiplicou e existem outras 5 plantas atômicas nas costas de algumas cidades do Japão. Após o concerto do X2, ele é enviado junto com todas as unidades do exército, marinha e aeronáutica para enfrentar o Kaiju. Enquanto isso, a Sensitiva se comunica com Godzilla e de alguma forma consegue fazer ele recuar por mais algum tempo. Mas o inevitável acontece e ele chega à costa de Osaka. Os homens do governo recuperam a arma biológica, então é ordenado para um assassino matar Shiragami para que ele não produza mais as bactérias do Godzilla. Se eles não podem ter, ninguém vai ter, nem mesmo o Japão. Godzilla chega a Osaka e começa a destruir a cidade. O X2 começa a enfrentá-lo novamente e o atrai para uma armadilha. E então a lagartixa radioativa chega onde os militares queriam. O X2 é destruído, mas os soldados conseguem atirar o Aneb no Kaiju, ou seja, a arma biológica, e precisam esperar fazer efeito, enquanto Godzilla devasta tudo ao seu redor. Mas o cientista descobre que o Aneb não vai funcionar, a menos que a temperatura do Godzilla seja elevada. E então o Major dá uma ideia e começam a criar preparativos para o lançamento de uma máquina que vai lançar um raio artificial que vai fritar Godzilla. Godzilla então é atingido pelos raios e a bactéria começa a fazer efeito e enfraquecê-lo. Eis que um último ataque militar se inicia para matar Godzilla. Porém, ele recupera suas forças e dizima toda a força militar. Enquanto isso, as partículas da Biollante começam a cair do céu, e então o chão se abre e de dentro da terra sai um novo monstro imenso. Era Biollante, só que evoluído, muito maior e mais poderoso. Agora com um corpo híbrido, metade réptil e metade planta, ele possui uma enorme cabeça crocodiliana, repleta de dentes e presas afiadas e tentáculos por todos os lados. Biollante ignora o sopro atômico de Godzilla e o ataca ferozmente, empalando sua mão com os tentáculos. Biollante usa todas as suas forças e lança um super jato ácido na cara de Godzilla, o ferindo gravemente. E então tenta devorar sua cabeça. Godzilla, preso na mandíbula de Biollante, lança um poderoso sopro atômico se soltando da boca do monstro e em seguida foge para a praia e cai morto na costa. O cientista diz que não vai mais ajudar o governo e que Godzilla e Biollante não são monstros, mas são frutos da arrogância dos cientistas. Em seguida, Biollante também morre e o espírito de Erika finalmente é libertado. O assassino atira e mata Shiragami, mas é morto pelo raio artificial. Felizmente, o rei dos monstros sobrevive e volta para o fundo do mar, dando um pouco de paz para a humanidade até seu inevitável retorno. E assim termina um dos filmes mais interessantes da franquia. Parte 2. Biologia, poderes e habilidades.
Biolante, turma, é uma criatura altamente incomum e única no universo de Godzilla. Criada por engenharia genética, combinando os DNA de uma rosa, Godzilla e de um humano, ele possui uma forma altamente mutável, sendo que a sua última é aquela forma que vimos híbrida entre um lagarto e uma planta. Isso lhe deu habilidades extraordinárias, como a capacidade de regeneração acelerada e resistência a ataques físicos. Biolante tem a capacidade de absorver nutrientes do solo e da água e fazer fotossíntese, o que lhe dá uma fonte constante de energia para suas habilidades. O ataque com tentáculos de Biolante é particularmente poderoso, já que seus tentáculos são bastante longos e flexíveis, permitindo que ele agarre seus oponentes de longe. Seu sopro ácido é uma das habilidades mais destrutivas, já que pode dissolver praticamente qualquer material que encontrar, incluindo o próprio Godzilla. Essa habilidade também é útil para destruir construções e outras estruturas. Se Biolante não tivesse sido morto, provavelmente teria evoluído ainda mais, se tornando infinitamente mais poderoso. Todas essas habilidades fazem dele um adversário formidável para qualquer inimigo que encontrar. Parte 3. O legado de Godzilla vs Biolante. Este é um filme muito importante na história de Godzilla. Foi o segundo filme da era Heisei, que se iniciou lá em 1984, sendo esse lançado em 1989, e apresenta muitas inovações e mudanças na franquia do Godzilla. Biolante é uma das criaturas mais únicas na franquia, incluindo sua origem e habilidades. O filme também introduziu a ideia de que o Godzilla é uma fonte de células que podem ser usadas para criar outras criaturas, um tema que se tornaria recorrente na franquia. Inclusive, o filme explorou temas importantes, como a relação entre a ciência e a natureza e o espiritismo, e o impacto da tecnologia na sociedade e a responsabilidade dos cientistas em relação às suas criações. O filme também possui algumas nuances espirituais interessantes que podem ser encontrados em toda a franquia, como já sabemos. Ao combinar o DNA vegetal de Godzilla e também o de Erika, a filha do cientista, a história acaba ficando profundamente ligada a crenças espirituais japonesas em relação às divindades presentes na natureza. O próprio Godzilla é frequentemente descrito como uma encarnação da fúria da natureza, e sua aparência e comportamento refletem isso. E meus amigos, chegamos ao final de nossa análise de Godzilla vs Biolante. Espero que tenham gostado de acompanhar essa viagem através dos poderes e habilidades de Biolante, assim como da importância desse filme. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau!